everyone! Hello, amazing people do EJATEC! Olá para todos, pessoas incríveis aí do EJATEC! No último short vídeo de linguagens, códigos e suas tecnologias, especificamente língua inglesa, nós falamos um pouco sobre as link words, essas palavras que são como a colinha, a conexão entre os elementos de uma frase. E eu prometi para vocês que traria alguns exemplos aí de como utilizar essas link words. Pedi que vocês olhassem o material aí da plataforma, que vocês lessem e ficariam, preparadaços para o nosso vídeo. Fizeram aí a sua tarefinha? Então, vem comigo. Nós vamos falar primeiro das link words de sequência, porque na minha opinião elas são as mais fáceis da gente lembrar do uso delas. Elas têm palavras muito memoráveis. Acompanhe aqui comigo. Na sequência eu vou trazer uma ideia de ordem, uma ideia quase que numérica. Tanto que a nossa primeira link word de sequência, ela é first. First é o mesmo que primeiro ou primeiramente, em primeiro lugar. O nosso primeiro número primeiro número ordinal em inglês é o first. Então, em first, em primeiro lugar, first, anota aqui comigo, first é primeiro. Depois, eu tenho outra que parece com número, second. Second é em segundo lugar, em segundo, é outro numeral ordinal, second. Então, sempre que aparecer a expressão first numa frase, eu estou colocando alguma coisa como a primeira, em primeiro lugar. Quando aparecer a palavra second, eu estou enumerando, é a segunda coisa, o segundo colocado, o segundo em importância, second. Depois disso, eu tenho essa aqui que é before. Sempre que eu tiver before, eu estou dizendo que alguma coisa aconteceu antes de outra. Before eu traduzo como antes. Depois eu tenho after. Lembra da expressão afternoon? Afternoon, que a gente traduz como tarde, na verdade é depois do meio-dia, porque a expressão after, que forma a palavra, é essa aqui, que significa depois. Então, a palavra after, ela significa depois. Then, next, after that. Eu utilizo qualquer um desses três quando eu quero dar a ideia de em seguida, de uma coisa que aconteceu logo depois da outra, é quase que uma ideia de movimento. Então, vamos de novo. Then, next, after that, significa em seguida, em sequência. E essa aqui, ela é a link word de conclusão por excelência. Finally significa finalmente, no final. Finally, finalmente. Tá vendo por que elas são tão memoráveis? Elas são fáceis de lembrar e fáceis de usar. Vamos ver aqui um exemplo? Olha aqui comigo. First, primeiro. Do you want have to do? Faça o que você precisa fazer. Conselho número 1, first, primeiro, em primeiro lugar. First, do what you have to do. Faça o que você precisa fazer. Conselho número 1. Conselho número 2, second, em segundo lugar ou em seguida, segundo. Second, tell him, diga a ele, that is the better, que é o melhor, you can do, que você pode fazer. Então, first, em primeiro lugar, faça o que você precisa fazer. Second, diga para ele que é o melhor que você é capaz. E depois, then, estão vendo que as link words dão essa ideia de sequência? Primeiro eu executo a ação. Depois eu digo para o meu chefe, para o meu professor, para a pessoa que está esperando o resultado da minha ação, tá aqui, esse é o melhor que eu consigo fazer. Então, then, olha aqui, então,
Wait, espere. What he has to say to you. What he has to say, tem ali dizer. Ó. Então, você, first, executa a ação. Second, diz que é o seu melhor. Then, você espera o quê? O feedback. Você espera o que a pessoa que recebeu o que você fez falou, se foi bem feito, se não foi. Isso vale, por exemplo, para um trabalho. Estou fazendo um trabalho agora, preciso entregar para o meu chefe. Pode ser um controle de estoque, pode ser uma planilha, pode ser uma contagem. Então, eu vou primeiramente, first, fazer o melhor que eu puder, certo? First, I do. Eu faço. Second, eu chego para o meu chefe e falo, olha, fui lá no estoque, eu contei tudo, foi o melhor que eu pude fazer. Second. Then, então, eu espero o que meu chefe tem a dizer. Tipo, nossa, você contou tudo, beleza. E por último, finally, finalmente, em conclusão, finally, respect your job, respeite o seu trabalho, and don't let his bad words affect you. E não deixe que palavras ruins afetem você. Então, mesmo que você não receba aquela resposta, nossa, seu trabalho ficou perfeito, se o seu chefe, seu professor virar para você e falar, você podia fazer melhor, você não vai deixar isso te afetar e vai fazer o seu melhor sempre, não é assim? Viram que exemplo facinho? E olha que eu usei as principais link words aqui de tempo. Eu utilizei first, utilizei second, utilizei then, que significa então, e finally, para minha conclusão da minha historinha, finalmente. Você pode seguir esse exemplo e tentar fazer você uma sequência de ideias como alguma coisa que já aconteceu, que poderia acontecer com você. Contos de fadas são ótimos para a gente treinar essas link words, por exemplo. Você pega a história da Branca de Neve, as ações que aconteceram. First, she lost her mother. Primeiro, ela perdeu a mãe. Second, his father married again. O pai dela casou de novo. Then, the stepmother was a witch. Depois, a madrasta era uma bruxa. Tá vendo? Sempre que eu vou dar uma ideia de sequência de tempo, sequência de ação, essas link words me ajudam nessa ordem. Pegaram a dica? Vamos ver mais um pouquinho de link words. Além das link words de sequência, que são muito boas da gente lembrar, nós temos as link words de adição ou similaridade. A adição, você pode pensar no sinal de mais, porque elas vão somar ideias numa frase. A principal link word de adição que nós utilizamos é a link word and. A gente usa ela demais no nosso dia a dia. And. A link word and é uma link word de adição e significa e. Além da link word and, nós temos in addition ou besides, que significa além disso. Ou also to as well, que significa também. E not only but also. Mas eu ficar falando essas link words e não mostrar como elas funcionam na frase é chover no molhado. Vamos ver como é que elas funcionam? Olha aqui comigo. I like my job. Eu gosto do meu trabalho. And my boss. Primeira informação é que eu gosto do meu trabalho. E também, ó, somei a ideia que eu também gosto do meu chefe. Eu gosto do meu emprego e do meu chefe. Porque eu utilizei a link word and. Eu posso fazer isso com outras expressões, por exemplo. I like chocolate and coffee. Eu gosto de chocolate e de café.
Porque eu utilizei a link word and para dizer que eu gosto das duas coisas, do chocolate e do café. Ele funcionou como o mais das ideias. Então, a link word and, ela vai somar duas ideias na mesma frase. Ela vai dar a ideia de sequência. Igual quando a gente utiliza e no português, eu gosto de chocolate e café e balinha, o and vai fazer a mesma coisa. Vamos mais uma aí. Aqui nessa lista é a mesma lista que tem aí na plataforma de vocês. Eu sempre falo, não deixem de olhar o material da plataforma. Aqui ela vai relacionar o tipo de link word, nós acabamos de ver a link word de adição, elas são link words para fatos. Então, para fatos, eu vou utilizar additionally, furthermore, moreover e besides, dentro das link words de adição. Mas eu também vou utilizar a link word de adição para dar minha opinião. Então, link word de opinião, lembra lá do nosso short vídeo passado? No vídeo passado, nós falamos in my opinion, é uma link word de adição para opiniões. From my perspective, da minha perspectiva. Ou personally, pessoalmente. Quando eu falo pessoalmente, eu não gosto de tal coisa. Em inglês é personally. Então, personally, pessoalmente. Eu tenho link word de sequência. Para fatos, eu vou utilizar aqueles que eu dei no exemplo aqui do comecinho. First, second, next, then, after, later. Quando eu vou falar de opiniões, eu vou utilizar no meu ponto de vista, in my view, in my personal, na minha opinião pessoal, my personal view, minha visão pessoal. According to me, de acordo comigo, ou seja, de acordo com o que eu penso. Esse quadrinho aqui ele é ótimo para a gente identificar qual link word é para fato e qual que é para opinião. Isso ajuda muito na hora de fazer as atividades avaliativas aí da plataforma. Não vou ler o quadro todo com vocês, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande e muito chato. Isso aqui vocês têm, vocês podem acompanhar com o material da plataforma, então eu vou seguir adiante e mostrar os usos dessas palavrinhas, tá bom? Então vem comigo. Lembra que eu falei das link words que são ou fatos ou opiniões? Olha só, eu tenho na expressão furthermore, global warming has significant impact to global climate. Eu estou falando sobre um tema super atual e olha que está em todos os jornais, que é a mudança climática, que é o global impacts on global climate. E eu utilizei a link word furthermore. Essa link word furthermore, ela está... Vamos lá, vamos ver se ela apareceu nessa listinha, ó. Adição em fato. Se furthermore tá bem aqui, eu posso dizer que essa primeira frase que eu tenho, furthermore, global warming has significant impacts on the climate. É um fato. Está falando que, atualmente, as mudanças climáticas estão causando impacto no clima do planeta, na temperatura do planeta. Isso é um fact. E a expressão furthermore, por ser uma link word para fatos, é a minha dica para saber se essa frase é um fato. De novo, in my opinion, não preciso nem saber o significado da frase. Começou com in my opinion, essa frase tem uma link word de opinião, opinion. According to statistics, according significa de acordo. De acordo, eu estou fazendo uma consulta, uma pesquisa. Então, é um fato, eu estou buscando uma referência. De acordo com estatísticas, então, isso aqui é um fact. A dica, link word according. Depois, from,
My perspective, da minha perspectiva, não parece aquele in my viewpoint, do meu ponto de vista? É da mesma família, então essa frase automaticamente é uma opinion. Viu como as link words nos ajudam, mesmo quando a gente não sabe a tradução todinha da frase? A gente já consegue identificar a maioria dos casos de fato ou de opinião só de identificar a link word. São poucos casos que não dá para identificar pelo uso da link word, que é quando nós usamos aquelas link words que são coringa, que servem para tudo. Não é esse o caso. Vamos só mais uma para encerrar o nosso short vídeo. I love online shopping. Eu amo compras online. Moreover, it allows me explore a variety. Além disso, ela me ajuda a explorar a variedade. Fato ou opinião? Vou deixar esse desafio aí com vocês. Social media not only connects us friends, but also provides a platform to share experience. A mídia social não só not only conecta a gente com os nossos amigos, olha aqui a link word, mas também providencia uma vária gama de experiências. Fato ou opinião? Olha aqui a link word, que é a dica. Sempre olha para a link word. Learn the new internet slang fun. And it adicionalmente. Qual foi a dica que eu dei? Adicionalmente, fact. O but, normalmente eu utilizo para fact. Frequently, frequentemente, eu uso para fact. Furthermore, eu uso para fact. Muito legal essa atividade, né? Então, ó, com essas dicas aqui da Pro, vão lá na plataforma e façam as atividades avaliativas, não deixa para depois. Vocês têm mais de uma tentativa, se não sair bem na primeira, volta no material, volta nos vídeos, estuda e faz de novo que você vai arrasar. Thank you very much e vejo vocês no nosso próximo short vídeo.